Gente, eu tô vendo aqui que o Trump mandou um enviado especial para a Venezuela para negociar com Maduro o envio dos deportados venezuelanos que estão lá nos Estados Unidos de volta para a Venezuela. Mas eu não tô entendendo nada, porque, enfim, o Trump e o Maduro se odeiam. Carol vai me explicar isso. Deixa eu ligar para ela. Oi, amiga. Oi, amiga, tá me vendo? Tô, está belíssima, combinando com o seu Obrigada. fundo. Amiga, uma coisa que só você vai conseguir me explicar. O Trump e o Maduro são amigos agora? O que tá rolando? Putz, sim. Vou tentar te explicar, mas eu vou ter que quebrar a resposta em tópicos. Sim, o Maduro e o Trump não são amigos, muito pelo contrário. E no governo Trump 1, a política foi de pressão máxima, assim, sanção, prisão de aliados que eles conseguiram pôr a mão, enfim. Existe uma recompensa de 25 milhões de dólares do governo americano por quem tiver informações que possam levar à prisão do Maduro. E o governo americano não reconhece o Maduro como presidente eleito da Venezuela. Então foi um susto, assim, o que está acontecendo agora. Como começou? O Trump criou esse cargo de enviado de missões especiais para esse cara chamado Richard Grenell, eu nunca sei como falar, que é um cara que no governo Trump 1 ele era diretor nacional de inteligência, que é uma espécie de supervisor das 17 agências de inteligência dos Estados Unidos. Ele é tipo espião dos espiões. E agora esse cara é enviado especial do Trump. Enviado especial, o título é só esse, o cargo do cara. Que é basicamente você mandar um espião, é como se eu mandasse você, amiga, vai lá, apura e me conta. Então, esse cara foi se encontrar com o Maduro e voltou de lá com esses acordos. A complicação desse cargo, desse cara, é que você pula todas as etapas diplomáticas. Então, os jornalistas não têm muito bem como fazer checagem do que realmente eles negociaram e o que está em jogo. Então, ele só voltou para os Estados Unidos e o Trump anunciou que eles tinham feito esse acordo de que o Trump vai deportar todos os venezuelanos de volta para a Venezuela, inclusive os que são acusados de crimes. E segundo o Trump, o Maduro falou: beleza, manda aí. Então, manda aí. Isso é super estranho, né? Em troca não, né? Porque por enquanto só o Maduro que entregou. O Trump também pediu que o governo venezuelano liberasse 6 americanos que estavam presos, acusados de conspiração para matar o Maduro, que os Estados Unidos estavam chamando de reféns americanos, e o Maduro liberou os 6 caras assim, hasta la vista. Dios te bendiga. Total. Então, por enquanto é isso. Então, o que o Maduro está ganhando do outro lado? Isso a gente não sabe. Existe essa especulação de que seja por causa do petróleo. Tem empresas americanas lá explorando esse petróleo, inclusive é com esse dinheiro, porque o Maduro fica com 1/3 do que é explorado de petróleo na Venezuela, fica para ele. Então, assim, de certa forma, ao permitir, não adianta você fazer sanção de tudo quanto é tipo, se você permite suas empresas estarem operando lá dentro e esse dinheiro está indo para o caixa do Maduro, você está dando poder financeiro para ele se manter no cargo. Então tem essa complicação aí. Então, assim, desde que começou a crise na Venezuela, 8 milhões de venezuelanos saíram do país, pediram asilo, imigraram. Então tem uma diáspora imensa, 8 milhões de pessoas fora da Venezuela. Só que a maioria está na América Latina e Caribe. Menos 770 mil foram para os Estados Unidos. Parece muito, mas dentro dos Estados Unidos isso é uma parcela ínfima da quantidade de imigrantes que tem lá. O outro problema é que muito dinheiro é enviado dos venezuelanos que estão nos Estados Unidos para as famílias na Venezuela, bilhões e bilhões de dólares. Então você está mandando de volta uma galera, enquanto você está tirando parte do dinheiro da economia venezuelana, que depende dessas remessas. Então é uma confusão. Então, quando você soma tudo isso, por que o Maduro topou? Amiga, queria perguntar uma coisa, o que você acha? Você falou, né, e a gente sabe que o Trump não aceitava o Maduro como presidente. O Maduro foi reeleito agora numa eleição super polêmica, que nem o Brasil, que era um aliado, né, da Venezuela e do Maduro, nem o Brasil reconheceu. Enfim, uma eleição marcada por corrupção e tal. Ir negociar com o Maduro não é de uma forma reconhecer o governo Maduro, então estamos Trump e Maduro falando em chefes de Estado, nível de chefe de Estado.
Sim, isso que ficou subentendido, né? Então significa que você está reconhecendo o Maduro como presidente do país ao ir Uhum. negociar com ele esses termos, né? Isso não foi dito, isso não foi colocado pelo Trump nem por ninguém. Isso pode ter sido também uma das razões pelas quais o Maduro aceitou ter essa conversa, né? Pois é. Uhum. Sim, e outra coisa, assim, o Maduro está rompendo laços com o Boric no Chile, andou se estranhando com Lula no Brasil, então mesmo os aliados aqui da região de esquerda, não vou dizer que o Maduro é de esquerda, ele é simplesmente um ditador, mas ex-aliados que estão rompendo com ele, e aí ele está usando a foto dele com esse Richard Grenell como propaganda, olha aqui, negociação do zero, sabe? Uhum. Vamos passar tudo. Outra coisa que é um sinal trocado é que o Marco Rubio, que é super contra Maduro e as ditaduras de Nicarágua e Cuba, ele é contra mandar de volta os imigrantes para a Venezuela, porque ele fala que isso é uma sentença de morte para muitos deles. Eles vão chegar lá, não vão ter Uhum. emprego, não vão ter comida, podem morrer, são perseguidos políticos, enfim. Então tem esse sinal trocado. A expectativa era de que o Trump viesse com um Trump 2 ainda mais mano dura. E aí, de Uhum. repente, ele vem com essa coisa diplomática que ainda está meio sombria, porque o que o Uhum. Maduro está levando de volta nisso, a gente ainda não sabe, né? E, só mais uma coisa, no governo Biden, eles tentaram fazer uma negociação com o Maduro, também Uhum. pediram a liberação dos americanos que estavam presos lá, e levantaram algumas das sanções em troca do Maduro aceitar eleições limpas no ano passado. E ele não entregou. Claro. Então, de novo, está os Estados Unidos tentando fazer uma negociação diplomática com o Maduro. Então, os Uhum. sinais estão todos trocados, amiga. Eu não sei nem como é que eu concluo isso, assim. Não, mas eu acho ótimo dar essa contextualização, porque eu não estava entendendo nada, mas agora eu entendi o que pode estar em jogo e já é suficiente para seguir em frente, amiga. Sim, acho que assim, os Estados Unidos podem conseguir cumprir, o Trump, né, cumprir a promessa de deportar os venezuelanos, que é uma promessa, é isso, eles não significam uma parcela grande dos imigrantes, mas você, enfim, finge que cumpriu aí sua promessa. Mas para a Venezuela só tem a perder com isso, né? Porque está perdendo o dinheiro de remessas e está recebendo criminosos e tá, que também não é a minoria, e gente que é contra o governo dele, né? Então pode criar uma instabilidade econômica, social, política aí que a gente tem que entender o que o Maduro ganharia com isso. Perfeito, amiga. Vamos seguir acompanhando. Obrigada. Um beijo.